1893 surgia o voto para as mulheres. A proeza foi da Nova Zelândia, que estava ainda sob domínio britânico, e deu prioridade na concessão do voto feminino sem restrições, um avanço histórico. 1996, as mulheres da Finlândia votavam pela primeira vez. 1915, chegava a vez das mulheres da Dinamarca e da Islândia votarem. As mulheres da Austrália, da Checoslováquia, da Polónia e da Suécia votavam pela primeira vez em 1918 e em 1919 chegava a vez das mulheres da Alemanha e do Luxemburgo. Em 1920 chegava a vez das mulheres dos Estados Unidos da América votarem. Em 1944 chegava a vez das mulheres francesas, 1945 das mulheres japonesas, em 1946 chegava a vez das mulheres belgas, romenas e iugoslavas votarem. Em 1947 era a vez das chinesas, 1971 o voto para as mulheres suíças, 1974 o voto para as mulheres da Jordânia e em 1984 votavam pela primeira vez as mulheres de Liechtenstein. Em 1928, as mulheres inglesas votavam pela primeira vez, mas para maiores de 30 anos de idade. 1891, o Partido Social Democrata da Alemanha incluía no seu programa o direito das mulheres ao voto. 1830, mulheres norte-americanas iniciavam a luta pelo voto e, no mesmo ano, o direito ao voto era concedido a cidadãos negros. Apenas em 1860, em eleições municipais, foram realizados votos femininos. 1873, as mulheres suíças das classes privilegiadas tiveram direito ao voto, mas vieram a perdê-lo em 1907. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo onde, em 1893, pela mão do governo de Richard Johnson, homens e mulheres foram colocados em pé de igualdade face ao direito ao voto. Boa noite, estamos a caminho das eleições. Uma vez mais, boa noite a todos. Tenho comigo Idalina Valente. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao programa Caminho das Eleições. Muito obrigada. Como senhora, é sabido que mais de 50% do eleitorado é feminino. O que pode dizer relativamente a esta questão? Portanto, esta vitória de termos 50% de mulheres representadas ao nível de todos os órgãos de direção em vários escalões no MPLA é efetivamente uma consequência de constituirmos a maior parte da população. Portanto, o MPLA respeitou esta paridade com base na estrutura populacional. Mas foi também o fruto de um árduo trabalho feito por mulheres no seio do próprio MPLA. A própria organização feminina do MPLA, a OMA, sempre se bateu e muito fez para que hoje tivéssemos chegado portanto, a isso e que mobilizamos de facto grande parte das mulheres deste país. Neste encontro fez-se um balanço a nível de económico e finanças. Como mulher, que mensagem é que fica para as famílias? A maior parte, ou muitos angolanos, têm algumas dificuldades de finanças para gerir a sua casa, a sua vida, os seus filhos. Estamos a caminhar para o 24 de agosto. Foi apresentado aqui um novo programa. O que é que pode dizer relativamente ao que foi falado aqui? Olha, relativamente à família, de facto o programa apresenta de forma muito resumida as questões relacionadas à família. Mas o programa começa por falar sobre a população. Portanto, a necessidade de termos um Instituto Nacional de Estatística forte e a realização do censo populacional que vai acontecer no próximo ano vão permitir ao Estado ter um conhecimento efetivo da população que temos, de onde estão e como estão. Isto vai permitir ao Estado definir uma política nacional da população e é nesse sentido e nesse caminho em que
os parcos recursos ou recursos que o Estado tiver, os podem encaminhar e utilizar da forma mais eficiente e eficaz para que efetivamente as famílias possam sentir o efeito dessa redistribuição da riqueza. Por exemplo, em termos de Luanda, nós temos regiões, zonas, municípios, bairros altamente sobrepovoados, o que até é mau para o próprio ambiente. E isto faz com que seja extremamente caro, difícil e quase impossível investir em infraestrutura de energia, de água sobretudo, água e saneamento. A energia é um pouco mais fácil porque nós usamos meios aéreos para estender a rede de distribuição de energia. Mas a água é extremamente difícil porque não há espaço sequer. E o programa do governo do MPLA, para esse aspecto, tem muito bem definido no seu segundo eixo de desenvolvimento a questão do ordenamento do território. Tem também, no âmbito da descentralização e desconcentração administrativa, a implementação das autarquias, mas ao mesmo tempo apresenta uma proposta que, aliás, é subejamente conhecido por todos nós, uma proposta de divisão político-administrativa do país, para impulsionar famílias, pessoas a saírem daquelas zonas de onde realmente as condições de ordenamento são quase impossíveis, de irem para outras zonas mais atrativas, atrair investimento para essas zonas e fazer com que as pessoas vão atrás da educação para os filhos, de uma melhor saúde, de melhores oportunidades de emprego ou de negócio ou de produção agrícola ou industrial. E, portanto, tudo isto está contemplado neste programa. E aí nós vamos ter realmente uma situação que não conseguimos evitar depois da guerra. Quando, depois da guerra de 1992, nós pensávamos que as pessoas que vieram para Luanda fossem novamente para as zonas de onde tinham saído para fugir da guerra, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que as pessoas permaneceram em Luanda e mais pessoas ainda saíram das zonas que tinham sido afetadas pela guerra para virem para a capital. A falta de planeamento, de ordenamento e tudo mais fez com que Luanda tenha hoje quase metade da população de Angola e isso é extremamente difícil. Então, essa é uma direção para as famílias, mas depois tem o programa para a educação, a participação da sociedade civil, em que todos nós temos de participar. Portanto, quando se fala neste programa, não estamos a falar de um programa que o MPLA está a oferecer à sociedade, está a dizer que vai fazer e que vai fazer sozinho. Não, nós vamos fazer com as pessoas. Estamos a apresentar o programa para que as pessoas saibam o que é que estamos a prometer. E amanhã, quando ganharmos as eleições, porque acreditamos que o povo continua a confiar no MPLA, as pessoas têm a obrigação de ir perguntando, então, e as escolas? Então, e as universidades? E então, os empregos? Portanto, porque nós somos uma sociedade em que cada um tem de fazer a sua parte. Se nós ficarmos calados, faz de contas que está tudo bem. Então, esta nova dinâmica, esta visão odierna deste... Se diz quem não chora não mama, não é assim? Exatamente. Esta visão odierna deste programa é, de facto, de inclusão e de pôr o setor privado a participar. Um setor privado empresarial, mas também um setor privado constituído por cooperativas. Por exemplo, cooperativas de jovens para desenvolverem um projeto agrícola, um projeto de água e saneamento, para produção, por exemplo, de fertilizantes orgânicos. Tudo isto são meios que nós temos que incentivar para que os problemas possam de facto ser resolvidos. Dia 24 de agosto, Angola vai escolher o Presidente da República. Pela primeira vez na história, os angolanos residentes fora de Angola vão votar. Qual é o seu sentimento relativamente a este facto? Nunca foi possível anteriormente os residentes fora de Angola poderem exercer este direito de cidadania. Neste momento será? O que é que pode dizer? E uma mensagem para o dia 24
24 para finalizar? De facto, a diáspora angolana também está contemplada neste programa. Nós estamos a contar que a diáspora angolana organizada no exterior e colocada em setores-chaves possa vir a ser de extrema importância para o desenvolvimento do país. O país precisa de atrair transferência de tecnologia. E nós sabemos que muitos angolanos que estão no exterior, eles podem e devem ajudar o Estado ou os empresários angolanos a encontrar estas parcerias com os melhores que estão lá fora, porque eles conhecem melhor do que nós. Portanto, o facto de eles estarem a ser incluídos neste processo de votação, que ainda é incipiente, ainda não foi na medida daquilo que seria desejável, que nós gostaríamos, mas que já é um primeiro passo, acreditamos que vai estimular muitos angolanos a começarem a olhar para o país, para o seu país, com outros olhos, e aqui dentro tem de haver também, é verdade, o desenvolvimento das instituições, um maior fortalecimento das instituições, menos burocracia, uma maior transparência, para que eles possam vir entregar o seu saber, o seu conhecimento. Sabemos que temos angolanos com muita notariedade em ciências de investigação, em ciências médicas e noutras áreas do saber, e que têm vontade de vir ajudar Angola. Eu estou no Hotel Intercontinental, acontece um evento para quadros, famílias e empresas angolanas e comigo tenho, portanto, Suzete Antão, empresária. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Elka, como estás? Tudo bem? Bem, obrigada. Obrigada. E a Suzete? Estou ótima, feliz da vida Que com esta bom. apresentação. Que bom. Maravilhosa. Exatamente, a falar desta apresentação, o que é que mais lhe marcou nos discursos que ouviu relativamente às propostas que foram apresentadas esta noite? A seriedade da análise que o professor Manuel Nunes Júnior fez, é uma análise clara, transparente, é o que está a acontecer no nosso país. De facto, saímos de uma recessão brutal e conseguiu-se dar uma volta nestes, que não são 5 anos de governação, porque tivemos a pandemia, são a volta de 3 anos, então conseguiu-se dar um salto muito grande na nossa economia, o que criou uma estabilidade maior da economia em Angola, uma percepção para o estrangeiro, portanto, para o investimento estrangeiro, porque hoje as empresas estrangeiras já estão a olhar para Angola de uma forma diferente, já acreditam, portanto, foi um trabalho excelente deste governo do presidente João Lourenço. Anteriormente não acreditavam, porquê? Não, porque nós estávamos numa recessão muito grande, estávamos numa crise desde 2014. Então não foi muito complicado. Esta apresentação, de facto, foi uma apresentação com perspectivas do futuro de Angola, em que sorri o futuro. Porquê? Porque todas as propostas que o programa tem do MPLA são propostas para melhorar as condições do povo angolano. Portanto, há uma preocupação, houve uma grande preocupação do presidente João Lourenço e da sua equipe em apostar em projetos para melhorar as condições de vida do povo. Portanto, o foco de facto é o povo e vê-se pelo trabalho que fizeram até agora. Exato. Bom, e como empresária, a maior parte dos jovens reclama de desemprego e exigem isso do governo. Como empresária, com certeza, também tem uma visão geral sobre esta situação. O que é que se passa, de facto? Porquê é que há tanto desemprego? Porquê é que os jovens estão neste desespero? Porque as empresas, fecharam muitas empresas com a crise que nós tivemos nacional e internacional, não é? Não só fecharam empresas em Angola, como em todas as partes do mundo. Portanto, esta crise económica foi internacional. E, obviamente, nós, com o problema todo que surgiu em Angola, não é? Com a baixa do preço do petróleo, portanto, nós tínhamos uma economia dependente apenas do
da produção do petróleo, então sofremos bastante. Nestes anos que o Presidente João Lourenço governou, conseguiu de facto dar uma volta interessante e viu-se pelo quadro que o professor Manuel Nuno Júnior apresentou em várias áreas, o que se passou do negativo para o positivo. Isso que é que nos traz? Traz-nos no futuro mais emprego. Porquê? Porque vai-se investir muito na indústria, bastante na indústria. A indústria, estas infraestruturas que o Presidente João Lourenço construiu ao longo destes 3 anos, que foram para aí 3 anos, governou, vão facilitar bastante a indústria. Porquê? Porque os transportes, as estradas, tudo isso ajuda a que se transportem as pessoas e bens. Então, acho que as perspectivas para o futuro são muito positivas. Vê-se hoje a luz no fundo do túnel e eu estou convencida que dentro de 5 anos, depois de ganharmos estas eleições, o Presidente João Lourenço daqui a 5 anos vai ter obra feita, porque muito mais obra, porque eu tenho estado nas províncias a acompanhá-lo nos comícios, não é? Temos andado pelas províncias e tenho ficado surpreendida com todo o trabalho que ele deixou em tão pouco tempo, com tantos problemas que nós tínhamos. Ele conseguiu, caladinho, como uma formiga, foi construindo e apresentou-nos de facto uma obra grande em todas as províncias. Todas as províncias têm obra feita. Dia 24 de agosto os angolanos vão todos votar. Viva Angola e viva os angolanos. Muito obrigada, Suzete, foi um prazer. Muito boa noite. Igualmente, obrigada. Muito boa noite, Sra. Ministra, como está? Bem disposta? Muito obrigada, estou bem, muito bem disposta. Sra. Ministra, estamos a caminhar para uma nova fase da vida de Angola, dos angolanos. Dia 24, todos os angolanos vão votar pela paz, democracia e desenvolvimento. Parte do desenvolvimento tem a ver com a educação. No setor que, portanto, ministra, como é que pensa melhorar a qualidade do ensino superior em Angola, uma vez que depois da passagem pelo ensino superior os angolanos precisam de emprego e é importante uma preparação académica e não é o que se vê. O que é que nos pode dizer relativamente a isto? Bom, a aposta do MPLA, que está bem patente no programa do MPLA para o próximo quinquênio, está muito focada no desenvolvimento de Angola e sem dúvida nenhuma que a educação é a mais importante base do desenvolvimento, porque ela incide sobre as pessoas, transforma as pessoas, transforma a sua capacidade para aumentar a sua própria renda e, através do aumento da sua própria renda, o aumento da renda nacional. Portanto, não há nenhum país que se desenvolve com uma população sem educação. E, portanto, o ensino superior tem um papel predominante porque acaba por ser um motor em relação ao desenvolvimento, por constituir uma forma de retroalimentar todos os níveis de ensino que lhes estão a montante, quer dizer, o ensino de base, o ensino médio, através da formação de profissionais qualificados que vão prestar serviço docente nos níveis de ensino precedentes. Portanto, tudo o que foi feito ao longo deste quinquênio foi com o objetivo de transformar a realidade do ensino superior, com o objetivo de obter uma melhoria progressiva. Ainda há muito trabalho por fazer e o programa do MPLA contém as linhas orientadoras para que o trabalho que foi feito continue a surtir resultados que sejam consolidados e que se possam alargar para o maior desenvolvimento do nosso país. No domínio do ensino superior,
no domínio da investigação científica e no domínio da inovação tecnológica. Certo. Tudo capacidades técnicas, pedagógicas, que é extremamente importante. Mas atualmente as empresas e o mundo corporativo necessita sim desta estrutura académica a nível de estudo académico, mas depois há outra parte da educação que é fundamental, que torna um conjunto para que de facto aquele profissional seja um profissional de excelência, não só tecnicamente nem academicamente, mas a nível de civismo, de civilidade. O que é que pensa relativamente a isto e como é que os angolanos podem melhorar e preparar-se melhor para, de facto, o seu ingresso num emprego? Bom, concluída a formação, seja a que nível for, não bastará apenas o indivíduo estar capacitado do ponto de vista das suas competências técnicas. Também tem que estar capacitado para outro tipo de habilidades, que são habilidades que vão permitir a sua superação ao longo da vida e que permitem colaborar, trabalhar em equipa. É mais a palavra cooperação do que competição. Portanto, estes elementos são elementos que devem ser absorvidos pelo estudante, pelo aluno, a quando da sua formação. Por um lado. Por outro lado, também, é preciso que o currículo abarque elementos que deem capacidade para ser empreendedor. Nos dias de hoje fala-se muito de universidades empreendedoras, precisamente porque o espírito é formar pessoas que sejam capazes delas próprias criar emprego. Portanto, esta é uma panóplia de elementos fundamentais que devem estar incorporados no currículo, não só a nível do ensino superior, mesmo nos níveis precedentes, sobretudo ao nível do ensino médio, para preparar os cidadãos de uma forma mais consolidada, fazendo com que eles, com a sua capacidade de resolver problemas, de ter pensamento crítico, de ter uma capacidade boa de comunicação, poderem estar preparados para o mercado de trabalho. Mas isso tem que ser feito de uma forma conjugada, porque a oferta formativa que se proporciona, portanto, os cursos que estão acessíveis para os jovens ingressarem, tem que ter um alinhamento com as necessidades do mercado, precisamente para evitar que estejamos a formar para o desemprego. Então, há essa necessidade de fazer o alinhamento com o ensino montante, portanto, criar uma fileira de ensino, portanto, desde os nível básico, médio e superior, mas alinhada com as necessidades de desenvolvimento do país. A mulher em Angola, felizmente, tem tido um papel extremamente importante e um posicionamento de elevado grau. Dia 24 de agosto, os angolanos vão decidir o futuro de Angola e dos angolanos. Como ministra, que mensagem fica para as mulheres, para as jovens, senhoras, chefes de família, relativamente ao seu posicionamento como pessoa perante a sociedade, perante a família, perante uma relação conjugal, por exemplo? Que mensagem fica para as senhoras? Bom, a minha mensagem é uma mensagem de grande confiança no futuro, é uma mensagem de prosperidade, porque o candidato a Presidente da República, João Lourenço, o candidato do MPLA, deu provas suficientes de ser um líder de coragem, um líder perseverante, um líder consequente e todo o caminho que foi traçado e todas as perspectivas que existem apontam para construirmos uma Angola cada vez melhor, com valores, com princípios e com uma população saudável, não só fisicamente, mas na sua mente, na sua forma de estar, na sua abertura para o próximo e na sua solidariedade, vamos dizer, neste mundo global. Estamos mesmo a pouco
os dias do 24 de agosto, como é que sente a temperatura da sociedade? É uma sociedade que está vibrante, é um momento importante, um momento que não se repete todos os anos, é cíclico, mas o intervalo que medeia entre os processos eleitorais é considerável e, portanto, é natural todo o clima que se vive, mas o que nós queremos é que haja serenidade, é que haja respeito ao próximo, civismo e que consigamos ter essas eleições como uma festa e que o povo angolano se sinta feliz. Senhora Ministra, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa noite. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Estamos a caminho das eleições. E em minha companhia tenho Elizabeth Dias dos Santos, jovem mulher empresária. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa Caminho das Eleições. Bem disposta? Sempre. Muito É importante, boa não noite, é? Elka. Qual é o segredo para esta boa disposição? O segredo para a boa disposição é ser angolana, é acreditar no MPLA, é ser filha nascida e crescida dentro do partido, naturalmente. Bom, vamos a caminhar para o 24 de agosto. Como jovem, como empresária, que análise é que faz da sociedade nos dias de hoje? A sociedade tem vindo a sofrer uma série de transformações, temos que ser realistas, que é uma sociedade nova, é uma democracia nova, é uma era nova, passamos por vários períodos de transformações e estamos a caminhar para aquilo que é o sonho de todos os angolanos, não é? Que é a consolidação da democracia, a consolidação da economia e de uma sociedade sã. E neste percurso, que análise é que faz das mulheres, do comportamento das mulheres angolanas? Eu faço uma análise muito positiva, não é? As mulheres angolanas, as mulheres africanas, por natureza, têm um grande potencial. Durante muito tempo não tivemos essa abertura. O camarada Presidente João Lourenço vai levantar a bandeira da igualdade entre as mulheres. Graças a Deus, muitas de nós já tínhamos feito um caminho de percurso de busca de conhecimento e quando a oportunidade chegou já estávamos preparadas para ocupar um espaço de liderança, de afirmação nos vários contextos da nossa sociedade. Exato. Dia 24 de agosto teremos uma nova Angola, é empresária. De que forma é que pretende continuar a contribuir, porque já o faz com certeza, mas se tem algum plano de ação para continuar a contribuir para o emprego? Os planos são sempre acompanhar naturalmente os programas de apoio ao setor empresarial que o Executivo faz. O Executivo tende a apoiar as mulheres empresárias, nesse caso concreto a Elizabeth, naturalmente tem uma responsabilidade acrescida. Relativamente àquilo que são as nossas, a minha responsabilidade enquanto mulher é trazer outras mulheres. Eu digo sempre que passado 12 anos não podemos continuar a falar só da Elizabeth. Uma sociedade não é feita só com a Elizabeth. Uma sociedade é feita por todas as mulheres que se revêem naquilo que é a Elizabeth hoje. Tive a oportunidade de ser acolhida dentro de um plano de desenvolvimento e de afirmação económica e é importante criar geração, não é? E com relação à política no feminino, pela primeira vez, ou seja, pela segunda vez, já houve uma candidata, Amália de Pereira, portanto, Amália Vitória de Pereira, portanto, em 1992, agora temos também um partido representado por uma mulher. Gostava de ver uma presidente mulher na presidência. Eu acho que o primeiro passo é quando os homens reconhecem que as mulheres já têm essa capacidade. E eu acredito que este é o objetivo do camarada Presidente João Lourenço, é o compromisso do partido e nós estamos aqui para apoiar. Já se imaginou Presidente da República alguma vez? Essa foi boa. Já eu todos os dias coloco-me numa posição de mulher, de jovem que quer fazer a mudança, seja como presidente, seja como mulher no agronegócio. Todos os dias nós temos que fazer a mudança em qualquer papel da sociedade. Não é só um presidente, não tem necessariamente que ser presidente. Mas como empresária já faz. Agora, se vê como presidente da República em Angola. O que é que acha? É uma pergunta que eu fiz assim. Se eu achasse, teria respondido.
sinceramente falando, acho que o camarada Presidente João Lourenço não vai ficar chateado comigo, que sim, por que não? Exatamente. Eu acho que nós temos que ter coragem de afirmar as coisas e ser transparente, mas até lá tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para fazer. A minha geração é de 80 até chegar à minha geração, Exato. naturalmente a nossa... O aprendizado de facto é constante. É constante. Que mensagem deixa para os jovens de forma geral a nível desta vontade de crescer como pessoa? Porque na verdade é o seu principal instrumento para a sua evolução profissional, para a sua ascensão social, é essa instrução. Que mensagem fica? A mensagem é de maior cuidado. É importante a juventude saber o que é que quer realmente fazer. Ninguém nasce sabendo. O país está aberto a oportunidades, a erros, a acertos, mas se cada um de nós não buscar um foco daquilo que realmente quer fazer, eu há pouco tempo afirmei, porque não um dia ser Presidente da República enquanto mulher, e isso tem que fazer parte de todos nós, todos os jovens têm que olhar para a nossa... Ambicionar, sonhar, querer, mas sobretudo preparar-se. Com responsabilidade, sem atropelar ninguém, sem precisar estar nas redes sociais afirmando coisas pejorativas para as pessoas, porque as pessoas chegar a um ponto de afirmação e credibilidade custa. Então não é justo que alguém por detrás de um computador esteja a proferir informações e opiniões que muitas vezes nem correspondem à verdade. E também não é isso que vai fazer sair do sítio. Sair do sítio é realmente cair, levantar, aprender e vencer. Exatamente. E as quedas são sempre importantes para o nosso crescimento. Dia 24 os angolanos vão todos votar. Um apelo. Um apelo. Primeiro ponto, somos todos angolanos. Cada um dos candidatos apresentou o seu programa, com erros, com acertos. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Obrigada. Eu é que agradeço. Boa noite e obrigada pelo convite. Boa noite. Comigo tenho a Adélia de Carvalho, do Centro Universitário. Boa noite. Bem disposta? Boa noite, sempre. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bom, sabíamos que mais de 50% das mulheres é que compõem o eleitorado angolano. Portanto, tem uma representatividade significativa agora para as eleições de 24 de agosto. O que é que nos pode dizer relativamente a este facto? Olha, as mulheres sempre foram maioria, não só agora no 24 de agosto. Portanto, nas 4 eleições já realizadas, elas sempre foram maioria. E sempre votaram bem, felizmente. Votam elas, votam os maridos, votam os filhos e vota toda a família. Daí os grandes êxitos que temos tido em relação à votação na área da mulher, na área do feminino. Mas também gostaria de dizer que a mulher tem que votar, ela não tem que ficar à parte, porque se ela durante esses anos todos, desde as lutas pela independência e depois todo o processo de independência e para o desenvolvimento, ela tem que votar, porque ela realizou todo um trabalho de preparação para que a mulher votante, não só a mulher votante, mas todas as mulheres pudessem ter aquilo que almejam, os seus sonhos, as suas vontades, as suas escolhas. É justamente sobre isso. Dia 24 de agosto nós vamos escolher o Presidente da República e acredito que a maior parte dos angolanos anseia por uma Angola melhor, uma Angola nova, uma Angola mais desenvolvida, mas relativamente às mulheres que são, na verdade, o pilar das sociedades, não fugindo aqui para a minha sardinha, nem para o nosso género, mas efetivamente é assim que acontece, embora ela esteja sempre, às vezes, por detrás dos acontecimentos. Sim. Que mensagem fica para as mulheres, a nível de posicionamento, a nível de como se colocam, a nível de como se permitem ser respeitadas ou não? De mulher para mulher. Eu vou ser muito direta. Geralmente não tenho sido assim porque sou docente e tenho que ser o mais abrangente possível. Mas nós temos que aprender a ir para o caminho certo. E neste momento o caminho certo é 8. Não temos como, porque a nossa vida já não pode regredir. Nós já não podemos regredir, quer mulheres, quer em Angola, quer como Angola. Nós temos que avançar.
e todas as promessas, não só as promessas, mas tudo aquilo que nós vimos nos programas do partido político MPLA, assim o demonstram que vamos ter um avanço em relação à mulher. E não pensem que por a mulher agora estar como vice-presidente do partido ou porque há uma candidata à vice-presidência, que assim é que vai fazer com que ela progrida. Não, essa perspectiva já é antiga, essa perspectiva foi evoluindo e nessa evolução deu-se aquilo que nós queríamos, que era precisamente vermos as mulheres nos mais amplos lugares de destaque na sociedade. E porque também não quer dizer que ela estando lá, que ela só vai defender a mulher. Não, ela tem que defender todo um ser humano, todo cidadão angolano, e tem que ser mais justa. Nós queremos justeza nas nossas decisões, queremos alternância de poder, sim senhora, não queremos só homens, queremos mulheres e homens. Aliás, temos que trabalhar em parceria e é este o nosso objetivo. Portanto, creio que o objetivo do programa que foi nos apresentado é aquele que nos satisfaz. Falou-se em confiança, foram as últimas palavras do Dr. Manuel Nunes Júnior. O que é que essa palavra significa para si? Olha, esta palavra para mim significa muito, porquanto o Dr. Manuel Nunes Júnior e todos os outros palestrantes anteriores puderam expressar e demonstrar o percurso de Angola ao longo desse tempo todo. E, de acordo com os dados econômicos, Angola conseguiu superar, né, conseguiu ultrapassar e apresentar agora um superávit a partir de 2021. Portanto, estamos agora em 2022, naturalmente nós queremos continuidade e é isso que nos satisfaz. Portanto, queremos que Angola evolua, que deixemos de ser aquele país atrasado, que deixemos de ser um país de promessas, mas que sejamos um país de realidade. Seja assim. Muito obrigada. Obrigada eu. Boa noite. Boa noite. E comigo tenho Ângela Bragança. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Muito boa noite. Como é que vê a mulher na política neste momento? Olha, eu vejo a mulher na política num processo de evolução permanente, lutando por conquistar o seu espaço, por afirmar o seu lugar na sociedade, a empoderar-se cada dia, a qualificar-se, portanto, a buscar no contexto da sociedade o lugar que lhe é merecido. Por isso, quando nós falamos hoje e defendemos políticas de igualdade, já é perfeitamente aceitável e um direito da mulher. Porque nós não podemos ver a mulher num contexto de discriminação e de subalternização, porque ela hoje conquistou valores, conquistou um espaço no domínio da educação, no domínio da saúde, na política, que lhe dá, sobretudo, acesso e liderança nesse contexto. Portanto, quando se fala em mulher, não se está apenas a fazer uma separação. A mulher é que une a família, a mulher é que contribui no crescimento dos filhos, a mulher é esposa, a mulher é mãe, a mulher, acho que uma sociedade sem mulher não existe. Portanto, ela tem um papel, de facto, extremamente importante. E quando se fala da mulher, inclui-se o marido, inclui-se os filhos, inclui-se o género masculino. O que é que espera da mulher angolana? Pegando nas suas palavras, eu devo dizer que há um slogan que diz que quando se educa uma mulher, educa-se uma sociedade. Precisamente pela multiplicidade de facetas que tem a mulher no lar, a mulher na família, família num contexto mais amplo, a mulher na sociedade, a mulher na economia, a mulher na política. Então, todas essas facetas associadas, desde que a mulher tenha consciência do seu papel e num contexto da verdadeira emancipação e empoderamento, nós podemos dizer que ela é um elemento preponderante na sociedade e não vamos esquecer que, por exemplo, no atual contexto do processo eleitoral, constituem a maioria da percentagem em termos de eleitorado. Nascem mais mulheres, será?
Bom, eu não sei. Portanto, as estatísticas mostram neste momento que a mulher é a maioria. Tivemos processos difíceis de conflito militar, onde podemos dizer que dia a dia assistimos ao desaparecimento de entes cidadãos, mas eu creio que é um processo natural, eu creio que isso é quase geral. Mas o importante aí não é só ver o número, nós temos que ver a mulher num contexto de evolução, de promoção, de interação constante com a sociedade e com o meio. Isso é importante, de facto, o conhecimento, é importante, sanidade mental. Que palavra deixa para as mulheres angolanas, para as jovens angolanas, a nível do seu comportamento, a nível daquilo que podem construir para a sua vida e naquilo que também podem fazer a nível de contributo para o país, uma vez que estamos a caminhar, com certeza, para uma nova Angola? Bom, nós temos uma mensagem para a mulher, sobretudo que é uma mensagem de esperança e, sobretudo, que a mulher consiga, no contexto da economia e da sociedade, atingir patamares que permitam, sobretudo, consolidar essa perspectiva de igualdade. Porque nós, como eu disse há pouco, não queremos apenas um somatório, queremos quantidade e qualidade. Este binómio é extremamente importante. E a mensagem que eu deixo é que acreditem no programa do MPLA, um programa que está virado sobretudo pela valorização da mulher. Facto é que constitui uma política e um posicionamento inalienável do partido, a questão da igualdade, que foi, podemos dizer, colocada no Congresso do MPLA, nos seus órgãos e agora também ao nível dos candidatos a deputados à Assembleia. Isto é um sinal claro à sociedade do papel que o MPLA espera da mulher, um papel cada vez mais construtivo, um papel que permita, sobretudo, fazer com que a mulher seja um elemento, um pilar, mas um pilar ao mesmo nível de oportunidade, ao mesmo nível de igualdade que o homem. Por isso, queremos dizer às mulheres que o programa permite, sobretudo, evolução, permite empoderamento, permite uma inclusão e uma inserção da mulher na sociedade. Por isso, acreditem. Certo. Agora, fora aqui do partido, como mulher, ou seja, as mulheres ambicionam de facto mais qualidade na forma como são valorizadas. Que características é que elas precisam de ter para de facto conquistarem as suas coisas? Porque não adianta só querer, é preciso ter alguma preparação. E é nesse sentido, como mulher, como mãe, como tia, como prima, como amiga, como madrinha, que mensagem é que deixa? Bom, em primeiro lugar, consciência. Consciência do papel que deve jogar na sociedade, não só como cidadão, mas um cidadão a quem se reclamam outro tipo de qualidades, porque a mulher sempre esteve na sociedade, foi mãe, o papel da maternidade foi valorizado naquele contexto, mas agora não se exige só a mulher, o papel da maternidade, o papel de ser mãe, ser esposa, existe mais. Existe o papel de mulher parceira, mulher na economia, mulher na educação, portanto, mulher um cidadão com plenos direitos. Então, eu acho que isso é o mais importante e na perspectiva atual e futura, nós queremos que a mulher, como eu disse, seja consciente do seu papel e lute para alcançar esse papel, que tenha ambição de ser, ambição de estar, ambição de poder. É esta a mensagem que eu deixo. Muito obrigada, doutora Ângela Bragança. Foi um prazer, uma vez mais. Esse é um conselho que eu deixo. Obrigada. Jovens de jornalistas, repórteres, porque têm também um espaço importante a conquistar no domínio da informação do país. Muito obrigada. Muito obrigada, Bom eu trabalho agradeço. para si. Igualmente. Do ponto de vista etimológico, democracia é composta por duas palavras de origem grega. Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, autoridade. A palavra aparece pela primeira vez durante o século V a.C., durante a época de Péricles. Foi citada por Heródoto na sua obra História, em conexão com a noção de isonomia. Tucídides a empregar a palavra democracia para definir-se ao regime político de Atenas. Aristóteles
Ao referir-se à democracia, afirmava que a liberdade constitui o seu princípio fundamental. E uma das características fundamentais da liberdade é que os cidadãos prestem obediência e mandem, ou seja, que haja alternativa no governo. A igualdade também é outro traço característico e, sendo todos os cidadãos iguais, têm mais poder os pobres que os ricos, pois aqueles são maioria e os seus decretos possuem força de lei. As principais características da democracia, segundo Aristóteles, seriam então as decisões mais importantes na polis, tomadas em Assembleia Geral por todos os seus integrantes que deliberam com toda a liberdade. Os cargos que devem ocupar os cidadãos são exercidos somente uma única vez durante períodos curtos de tempo e o acesso a eles é feito através de sorteio, pois todos são iguais. Todos os cidadãos têm a possibilidade de ser eleitos para os diversos cargos e, por sua vez, também são eleitores. O termo democracia pode ser identificado, numa primeira aproximação, como um complexo procedimento de tomada de decisões formal que regula o modelo de convivência e o comportamento dos integrantes de uma comunidade. Para ser democrático, esse processo de decisões deve ser aceito pela ampla maioria da comunidade que se submeteu a ele. Podemos também entender democracia como um conjunto de regras que estabelecem que está autorizado a tomar decisões e sobre que procedimentos. E desta maneira terminamos mais um programa. Espero que tenha gostado. Nós prometemos que era de mãos dadas que caminharíamos consigo rumo ao 24 de agosto. Para Angola, votos de sucesso para todos os angolanos, paz, harmonia, união. Dia 24 de agosto, todos os angolanos têm responsabilidade de escolher o melhor para o país. Viva Angola! Viva os angolanos!